Olá, pessoal. Sou o professor Joniel Rubim de Souza, seu professor da disciplina Inglês Instrumental, aqui no curso Licenciatura em Química. Na aula de hoje, vamos trabalhar a unidade 2, Reading Strategies 2, e também teremos a aula 1, intitulada Prior Knowledge, ou seja, conhecimento prévio. Passemos a ela. Então, o objetivo da aula de hoje é utilizar o conhecimento prévio e estratégia de contexto para reconhecer e entender palavras conhecidas, ampliando o vocabulário ativo e passivo. Mas qual a diferença entre vocabulário ativo e passivo? Vocabulário passivo é aquele que você consegue identificar por meio da sua leitura. O vocabulário ativo é aquele que você utiliza quando você fala. Então, às vezes, um vocabulário passivo, ele é reconhecido, ele é identificado na leitura, mas você não o utiliza quando da língua falada. Passemos adiante. Mas o que é a técnica conhecimento prévio? Esta técnica envolve identificar palavras no texto que são familiares, não por serem cognatas, mas porque fazem parte do vocabulário que o leitor já conhece. Então vejam que na unidade 1, trabalhamos duas técnicas de leitura. Trabalhamos a informação não verbal e trabalhamos também palavras cognatas, ou seja, palavras transparentes. Esta técnica do prior knowledge, do conhecimento prévio, ela implica em buscar no texto por palavras conhecidas, para que, junto com as palavras cognatas e também com as informações não verbais, vocês consigam avançar na leitura e fazer uma comunicação mais efetiva com o texto. Quais são os benefícios, então, desta técnica? Permitir que o leitor faça conexões com o que já sabe, facilitando a inferência de significados, sem a necessidade de tradução direta ou consulta ao dicionário. Bem, existe uma técnica chamada acionando o conhecimento prévio, que é uma técnica cognitiva. Não é bem o que nós vamos trabalhar aqui hoje. Hoje nós vamos trabalhar conhecimento prévio, ou seja, palavras conhecidas, seria non-words. É buscar no texto por palavras que são familiares, que já fazem parte do seu vocabulário, para que, juntamente com as palavras cognatas, aquelas de procedência grego-latina, que parecem com o português, e juntamente com as informações não verbais, você possa, então, otimizar a sua compreensão e interpretação do texto. Outra coisa, professor, pode fazer consulta do dicionário no inglês instrumental? Yes or no? Yes. Pode-se utilizar o dicionário no inglês instrumental. Porém, é o último recurso a ser utilizado. Depois que o leitor já lançou mão de todas as estratégias e técnicas, é que ele pode, então, lançar mão do dicionário e fazer a sua consulta. Então, repetindo, o dicionário seria o último recurso a ser utilizado no inglês instrumental. Vejamos aqui alguns exemplos de prior knowledge, conhecimento prévio, que seria, como eu falei ainda há pouco, seria referente a non-words, que seriam palavras conhecidas. Então, nós temos water, work, man, woman, place, things, ear, brother, life, home, food, como substantivos. E temos também alguns adjetivos que são familiares, que são muito comuns, e você vai lançar mão deste fato, destas palavras, desses adjetivos, para otimizar, para maximizar a tua leitura. Então, nós temos bad, new, little, long, old, same, small, big, great, well and high. Tá? Então, são todas palavras conhecidas,
são todas palavras muito comuns no dia a dia das pessoas e que vocês lançarão mão delas para melhorar a compreensão e a interpretação textual, juntamente, obviamente, com as palavras cognatas, que foi uma outra técnica apresentada na unidade 1, e também com as informações não verbais, que também foi a técnica que iniciou a nossa disciplina. Então, eu trouxe aqui um teste de fogo para vocês. Tá? Encontre as palavras conhecidas abaixo, ou seja, as palavras que fazem parte do seu conhecimento prévio. Eu vou colocar aqui, não temos muito tempo, mas vamos dizer que os senhores já passaram os olhos, e já, senhores e senhoras, e já fizeram, então, a identificação dessas known words, dessas palavras conhecidas. 1, 2, 3. Então, eu destaquei aqui algumas palavras que eu entendi que são muito conhecidas, que são bastante comuns, como even, birds, life, rich, feed e nuts, tá? E ainda, eu peço que vocês ainda busquem por palavras que fazem parte da gramática, que também é um conhecimento prévio, porque os senhores e senhoras frequentaram o ensino médio e o ensino fundamental, e os senhores tiveram aulas de gramática. Então, neste primeiro momento, eu coloquei para que os senhores pudessem buscar esses termos mais comuns, são termos que são muito usados na mídia e também na literatura, ou seja, nos escritos, nos manuscritos. E agora eu vou liberar aqui mais palavras conhecidas agora de acordo com a gramática. Então, por exemplo, every day, we, without, it, when we, a, we, this, of, aí, are, verbo to be, e within. Então, são todos aí preposições, ou conjunções, ou pronomes, tá? Que são conhecidos por vocês por conta de terem estudado o ensino médio e ensino fundamental. Então, vejam bem, o que não está em cor, aí no caso na cor azul ou na cor vermelha, ou é cognata, tá? O que vai sobrar talvez seja uma outra palavra que não seja cognata e que não seja do conhecimento prévio de vocês. E aí nós aplicaremos uma outra técnica chamada inferência, mas que seria a nossa próxima aula. Tudo bem? Passemos à continuação do texto. E agora? Então, façamos a identificação, a busca por esses termos que não são cognatos, mas que já fazem parte do conhecimento prévio. 1, 2, 3. Home, pets, dogs, cats, to live, joy, bond, life, food, apple, diet, meal and make. Então veja que são termos que não são cognatos, ou seja, não parecem com o português, mas que vocês identificam porque já fazem parte do conhecimento prévio, porque são termos bastante comuns. Tá? Agora, vou liberar os termos que fazem parte do conhecimento prévio no que diz respeito à gramática. Vejam aí. Então, gente, tudo que está aqui na cor vermelha e na cor azul são do conhecimento prévio, são termos muito comuns utilizados na língua inglesa. Ou seja, nós presumimos que vocês já os conhecem. E o que não está na cor vermelha e na cor azul, nós entendemos que a maioria seja cognatos, ou sejam palavras transparentes ou cognatas. E aí vai sobrar uma outra palavra que não é nem cognata e nem do conhecimento prévio, e aí os senhores poderão e as senhoras poderão inferir. Mas esta, como já adiantei, é uma técnica que está um pouquinho mais para frente, seria a nossa próxima aula. E para finalizar o texto, 1, 2, 3. Beach, life, fish, even birds, edge, food, eat, pets, love, show, word, daily life, são termos muito comuns no nosso dia a dia.
One, two, three. E tem os termos da gramática. Como eu disse antes, são pronomes, são verbos, são preposições, são conjunções já conhecidas ou já, né, que já são conhecidas pelos senhores e senhoras, porque estudaram lá, fizeram o ensino médio e o fundamental e não dormiram na aula de inglês, com certeza. Certo? Então, nós vamos fazer o seguinte. Façamos, então, uma decodificação do texto. Tá? Vamos fazer uma decodificação do texto. Eu vou deixar ele assim, dessa forma. Vou pegar aqui o laser também. Então, o título do texto é a biodiversidade em nossas vidas. Então, todos os dias encontramos a biodiversidade sem nem mesmo perceber, ou percebê-la. Quando visitamos um parque, observamos várias espécies de pássaros e plantas. Essa diversidade de formas de vida faz parte do rico mosaico do nosso planeta. Observar um colibri, não, como é que eu falo? Beija-flor, alimentando-se de néctar, ou um esquilo recolhendo nozes, são exemplos simples de interações dentro dos ecossistemas. Em casa, muitos de nós temos animais de estimação, como cães ou gatos, que são espécies domesticadas que se adaptaram para viver com os humanos. Esses animais trazem alegria e companhia para nossas vidas, demonstrando o vínculo entre os humanos e outras formas de vida. Em nossas dietas, consumimos uma variedade de alimentos derivados de plantas e animais. Comer frutas, tais como bananas e maçãs, ou vegetais ou verduras, como cenouras e alface, envolve uma interação direta com a biodiversidade. A variedade em nossas refeições não somente as torna mais agradáveis, mas também fornecem nutrientes essenciais. Passemos aos dois últimos parágrafos. Durante uma ida à praia, podemos encontrar vida marinha, tais como peixes, caranguejos, ou até mesmo observar pássaros como gaivotas. Essas experiências à beira do oceano nos dá um vislumbre, uma vista da vasta biodiversidade dos ecossistemas marinhos. Em conclusão, a biodiversidade está em toda parte, nos cerca, né? Ela está por toda parte. Desde a comida que comemos, aos pets que amamos e amamos, e os meios e os ambientes naturais que nós desfrutamos. Curtimos, apreciamos, mas fica melhor traduzir desfrutamos. Reconhecer essas palavras e conceitos simples. Veja como é a tradução, né? Você tem que ir lá e voltar. Tá? E mais uma coisa, o fato do INCNG aqui, que nós aprendemos na escola, que seria gerúndio, vocês estão vendo aqui que ele forma também infinitivo. Eu estou traduzindo no infinitivo. Ó, reconhecer essas palavras e conceitos simples mostra como nossa vida ou nossas vidas diárias estão interconectadas com o mundo natural.
Então, vocês perceberam que, utilizando as técnicas corretamente, como foi a primeira lá da unidade 1, Non-Verbal Information, informação não verbal. A segunda, cognates, palavras cognatas ou palavras transparentes. A nossa primeira de hoje, que é prior knowledge, conhecimento prévio, ou melhor, non-words, palavras conhecidas, lançando mão dessas três técnicas, vocês perceberam que a decodificação do texto, a compreensão do texto ficou mais clara e ficou mais acessível. Nós fecharemos esse ciclo na nossa próxima aula, quando trataremos da inferência, que eu penso que seja uma das mais importantes estratégias de leitura de textos em língua inglesa, sobretudo técnicos e científicos. Nós vamos finalizar, então, trazendo aqui o nosso quadro Food for Thoughts, que seria alimento para o pensamento, e eu trago hoje Winston Churchill, que foi um político britânico que atuou no período da Segunda Guerra Mundial. E ele disse o seguinte: Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Once again, mais uma vez, success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Então, o sucesso não é definitivo. O fracasso não é fatal. É a coragem para continuar que conta. E eu desejo a vocês que tenham muita coragem para avançar nos estudos, para concluir a nossa disciplina de inglês instrumental e para concluir o curso de licenciatura em Química. Vou finalizar então dizendo: Thank you very much. Muitíssimo obrigado. See you next class. Até a próxima aula. Bye. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima.